Bom dia, Lana. Tudo bem? Bom dia.
Então, novamente, bom dia a todos, tudo bem com vocês? Bom dia, Davis, bom dia, Indiara, bom dia, Vitória. A Alana eu já cumprimentei no início. Animados para iniciarmos aí nossa aula? Bom, vou mandar novamente aí o link da lista de presença, não se esqueçam de assinar. Está aí no chat. Até agora, Alana e Davis já assinaram. Fico aguardando os demais aí. Bom dia, Ítalo. Bom dia, professor. Manda aí de novo aí a lista aí. Manda aí de novo aí. Até que vocês todos vão assinando. Estou aqui abrindo. Vitória e Ítalo já apareceu aqui a assinatura também. Só Indiara que ainda não. Vai lá, Indiara. De novo. Bom, vamos... Não sei se minha aula está gravando. Está gravando. Vamos já iniciar aí as nossas atividades deste terceiro bimestre. Ontem eu havia conversado com vocês, já adiantado alguns assuntos, né, aí desse terceiro bimestre, e vamos dar continuidade. Com relação àquele projeto que eu havia dito sobre as ações do Covid, ele será executado na semana que vem por todos os professores. Então, todo mundo... Ainda não entendi direito também não, viu, gente? Eu tô igual uns certos alunos aí. Eu tô entrando nas aulas, mas eu não tô entendendo nada. Eu tô indo nas reuniões lá, mas eu não entendo o que eles falam. Vai ser semana que vem, esse projeto. O que vai ser feito eu ainda não entendi, mas todo mundo vai trabalhar ações de prevenção ao Covid. Então, essa semana, nós vamos continuar aí apresentando, né, e olhando aí alguns tópicos da parte do PET, tá? Deixa eu até abrir aqui alguns dos materiais que eu tenho. Para eu começar. Só que eu ainda não preparei do jeito que eu quero preparar. Esse final de semana eu pretendo me dedicar às coisas de escola e colocar minha vida em dia. Organizar tudo que eu tenho que organizar. Deixa eu ver se é isso aqui. Isso aqui vai ajudar. Vamos lá. Deixa eu projetar minha tela. Então, se tiver mais algum assunto que eu falei, que eu falar e não falei, vocês me lembram, tá? Mas, por enquanto, nós vamos falar sobre o PET. Então, iniciamos o terceiro bimestre e, como vocês já sabem, no terceiro bimestre nós iniciaremos o terceiro PET, tá? Não sei se vocês já olharam, mas dei uma navegada aí pelo Conexão Escola, lá pelo Google Sala de Aula, que os materiais estarão lá. Eu ainda não cadastrei as atividades, gente. Calma que um dia vai dar certo. Mas elas vão aparecer aqui até o final dessa semana, prometo. Atividade, terceiro PET, semana 1. Então, igual, deixa eu aumentar a letra para vocês verem, né? Só não dá nem para vocês verem. Vai aparecer aqui, ó, terceiro PET, semana 1, tá? Então, vocês não vão ter... Na hora que a letra estiver menor, vocês vão enxergar o resto do nome aqui. Até o final dessa semana, eu prometo cadastrar tudo. Coloquei para vocês um link direto já, lá na turma de matemática, para vocês acessarem o terceiro PET. Tá? Então, já tem um link, ó, terceiro PET, você vai clicar aqui, ele vai abrir. Quem não quiser abrir por aqui e quiser ter acesso aos materiais, aí está aqui,
Ó, segundo ano médio, regular, volume 3, 2021. Quem quiser ver os materiais que a Secretaria de Educação está disponibilizando, clique em material do segundo ano, abre essa pasta compartilhada aqui, que é uma pasta do Estado como um todo, que aí vocês terão acesso às videoaulas daquele programa lá do Se Liga Educação, que começou ontem, né? As aulas foram retomadas ontem. Então, aqui é a parte das aulas do volume 2. A aula ainda do volume 3 vai ser dada hoje, né? Então, capaz que amanhã ela já estará disponível aqui nessa pasta compartilhada. E o PET está aqui dentro, ó, Plano de Estudos Tutorados, volume 3. Então, são vários os caminhos aí por onde vocês podem encontrar esse PET de volume 3, tá? Pode ser aqui dentro do Google Sala de Aula. Professor, eu não tenho acesso ao Google Sala de Aula porque meu celular não tem memória e blá, 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 e eu entro no computador. Tudo bem, vai lá no site Estude em Casa, Plano de Estudo Tutorado 2021, Ensino Médio, e aí você procura Ensino Médio, volume 3, tá? Então, o terceiro PET é o volume 3, e vem aqui no segundo ano. Tá aí disponível também de novo. E, se não me engano, já mandaram também lá no grupo, né? No grupo do WhatsApp, capaz de já terem mandado. Mas vários caminhos aí para mostrar o PET. Mas certeza, né, meu povo? Não é o caso de vocês, obviamente, que vocês são incríveis e maravilhosos, mas certeza que na hora que chegar no final de setembro, outubro, quarto trimestre, vai ter aluno me pedindo o PET volume 3. Normal. Tem 1 ano e meio que eu estou nessa vida já, de chegar final de bimestre, o menino não sabe nem onde está o PET. Mas é a vida, né? É a vida. Não vou reclamar não, porque eu não gosto de reclamar. Adoro reclamar. Nossa. Ó, tranquilo, gente, quanto a encontrar o PET e aonde estarão as atividades aqui dentro do Conexão Escola. É igual ao mês passado, não mudou nada. Tá? Eu vou criar as atividades, vocês vão postar as fotos aqui. Não tem segredo, mesma coisa. Dúvida? Tranquilo. Que ótimo. Tá de boa. Vou pensar essa semana como é que eu quero fazer aí, se eu vou, porque como são poucos exercícios do PET, né, eu vou mostrar para vocês ali agora, essa semana, se eu criar coragem, eu disponibilizo o Google Formulários, tá? Então vai depender do meu final de semana. Se eu estiver animado, eu vou criar a atividade aqui, ó, aí você vai vir, atividade terceiro PET, aí vai ter o link aqui para o Google Formulário, aí você decide. Se você quer fazer pelo Google Formulário, se quiser enviar a foto. Chegou lá, viu que não tem link, você já pode concluir. O professor está dando uma preguiça danada e não quis fazer. Então, eu vou fazer aqui no caderno e vou mandar a foto. Tá? Essa é a conclusão que você vai ter. Não precisa nem ficar me perguntando o link, não. Se eu animar, eu vou colocar aqui. Se eu não animar, eu não coloquei. Entendido? Então, tá bom. Estou meio estressado porque eu tive aula ontem à noite, mas... é a vida. Daqui a um pouco eu melhoro. Calma, é só começar a dar aula que eu já fico mais bonzinho. Vamos para o PET. Chegamos, então. Qual que é o PET que vocês têm que olhar, né? Segundo ano, médio regular, volume 3 de 2021. Esse é o PET que vocês irão estudar neste bimestre. Tem um textinho lá, depois vocês lêem, blá, blá, blá. Chegamos aqui, ó. Matemática. O que nós vamos estudar nesse PET de volume 3, que vai ser o conteúdo aí de todo o terceiro bimestre. Também tem as atividades complementares, né? Se eu der conta, no final de semana eu já faço atividade complementar também, porque tem que entregar esse impresso para os outros alunos. Mas se eu não der conta, vocês esperam que eu tenho 6 semanas para começar a atividade complementar. Então faz o PET primeiro, depois eu lanço a atividade complementar. Mas enfim, o que nós vamos estudar neste terceiro bimestre? Como eu havia comentado na aula de ontem, esse volume 3,
Até que, enfim, né, depois de 1 ano e meio, quase, nessa ensino remoto, o pessoal parece que entendeu como se elabora o material. E aí eles fizeram o conteúdo todo do terceiro bimestre, todo o conteúdo agora desse bimestre está relacionado à trigonometria, tá? Que é esse tópico aqui que eu estou mostrando, mas tudo isso daqui faz parte do grupão da trigonometria, tá? Então parece, eu ainda não li os exercícios, eu ainda não li a teoria que está aí no PET, mas parece que ele está mais coeso, tá? Os assuntos agora vão conversar melhor. Na primeira semana, ó, a gente vai trabalhar semelhança entre triângulos. Depois, na segunda semana, semelhança de áreas e perímetros, que é a continuidade desse assunto. Depois passa para trigonometria no triângulo e retângulo. É tudo continuidade, tá? Então, é o estudo dos triângulos, da semelhança, da área e do perímetro. Aí vem para a trigonometria. Vamos falar sobre as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Depois, a circunferência trigonométrica. Então, eu pego os dados lá de seno, cosseno e tangente e vou jogar num gráfico, e esse gráfico vai formar a circunferência trigonométrica. E, por fim, a gente estuda separado, né? O seno, o cosseno e a tangente, depois estuda a circunferência. Depois pega o seno, o cosseno e a tangente e joga dentro da circunferência, tá? Então, são assuntos, todos eles relacionados neste terceiro bimestre. Vamos, então, só dar uma olhada geral nesse PET Matemática. Ó, então, tudo vai fazer parte aí de geometria, né? A trigonometria, ela é um tópico da geometria, e a geometria, vamos por assim dizer, faz parte da matemática, né? Vamos falar sobre semelhança de triângulos, aí vai vir a teoria, os exercícios, a explicação, alguns exemplos, são casos simples aí para reconhecer como dois triângulos são semelhantes. Nós vamos discutir passo a passo isso aí nas próximas aulas. E aí, ó, olha só, ele está mais enxuto, né? Ele veio com um tópico, que é a semelhança entre triângulos, e trouxe 3 exercícios, tá? Exercício 1, 2, são exercícios grandes, assim, mas aparentemente de aplicação do conteúdo de semelhança de triângulos. E o exercício 3, tá? Então, parecem ser simples. Depois, a semana 2, dando continuidade. Bom dia, Noemi. Falei certo, né, Ítalo? Noemi. Falei um semestre inteiro errado. Oi, Ítalo? Acertou. Muito obrigado. Depois, gente, ó, na semana 2, vai falar sobre as relações entre área e perímetro. E aí a gente vai discutir. Eu só vou mostrar um geralzão, porque a ideia é que vocês leiam esses exercícios, né, leiam os conteúdos do PET antes de vir para a aula, tá? E aqui na aula a gente apenas realmente corrigir e tirar dúvidas, ok? Mas óbvio que eu irei explicar cada um desses tópicos. E aí começa a trigonometria no triângulo retângulo. Vocês também já estudaram, muito provavelmente, lá no ensino fundamental, há um tempo atrás, o seno, o cosseno e a tangente. Tá? Seno, cosseno e tangente. A gente viu isso em física esse ano. Ah, já viram também? Para que vocês viram isso? Adriano, em física. Para calcular a distância? Se não me engano, acho que foi. Entendi. Esse, é por isso que eu estou falando, o conteúdo de trigonometria, ele geralmente é abordado mais no início do ano, né? Até para poder caminhar junto aí com outras disciplinas. Mas que bom, vocês já viram, então senão nós vamos passar isso mais rapidamente. Esse tópico, necessariamente, né, seno, dessa forma aqui, ó, seno com as fórmulas, né, cateto oposto, hipotenusa e tal, é um conteúdo do ensino fundamental, tá? Aqui a gente só retoma e aprofunda, mas isso aqui geralmente se estuda lá no 8º ano. Mas a gente vai retomar.
Aí vai ter uns exercícios bem gostosinhos, bem simples de fazer, aparentemente, né? Mas eu acho que é assim. 3 exercícios também. E aí vem para a semana de número 4. Continua falando sobre trigonometria, o seno, cosseno e tangente, mas vamos falar de alguns ângulos notáveis e principalmente sobre a circunferência trigonométrica. Tá? Então, dei uma olhada, gente, antes de vir para a aula, nessas semanas. Vou passar só a semana 5 e 6. Aqui está a circunferência, a gente vai ver a ideia de que é radiano, como que faz a conversão de grau para radiano, mas que também é coisa gostosa de estudar, é simples. Aqui as conversões, também, mas aqui já são exercícios maiores, né, que vai ter que fazer a continha, mas relativamente tranquilo também. E a semana de número 6, tá? Na semana de número 6, que vai ser a última semana, vai falar um pouquinho sobre funções trigonométricas e aplicar essas razões aí dentro do ciclo. Também é de boa, vocês vão ver que esse conteúdo, eu pelo menos gosto, né? Eu gosto de geometria, então eu acho que eu acabo puxando um pouco para esse conteúdo. Mas olhem lá os pets. Bom, vamos ao início da nossa aula de hoje. O que eu pensei em discutir. Abrindo aqui o programinha. Chegou uma galera aí depois, né? Deixa eu ver. A Noemi eu já cumprimentei. O Rafael, eu não sei se eu falei bom dia para ele, mas bom dia, Rafael. Bom dia, João. Lembrando que a lista de presença está aí no chat, para vocês assinarem. Aqui, deixa eu abrir outra coisa que eu quero. Gente, eu pretendo elaborar um material melhor, tá? Eu quero fazer a resolução dos exercícios, fazer as atividades complementares, aí eu prometo que nas próximas aulas eu estarei mais organizado. Ah, não tá nada, professor. Toda aula o senhor fala isso, é sempre essa bagunça, suas aulas. Eu sei. Tô fingindo aqui, mas vamos fingir que eu vou ser mais organizado esse semestre. Este bimestre, porque pro semestre é muita coisa. Onde que eu tô? Aqui. Vou começar do zero, depois eu faço com vocês. Vou repetir, não. Vamos lá. O que é o conteúdo que nós vamos trabalhar esse bimestre? Gente, eu bato muito nessa tecla do nome da matéria que a gente está estudando, porque se alguém perguntar para vocês, saibam pelo menos falar, né? O que vocês estão vendo em matemática no terceiro bimestre? Estamos estudando trigonometria. Vai que eu largo de dar aula para vocês, eu morro, chega outro professor, vocês têm que saber pelo menos explicar o que vocês estão estudando. Tá? Então, nesse terceiro bimestre, nós vamos estudar trigonometria. A trigonometria, ela é um campo, né? Ela é uma parte da geometria. Tá? Então, lá na geometria, a gente vai estudar basicamente as figuras, né? Sejam elas planas, sejam elas tridimensionais. A trigonometria é uma parte da geometria. Então, em trigonometria, olhando para esse nome, o que vocês acham que a gente vai estudar? Provavelmente formas geométricas. A arte do trigo. Tem a ver com formas geométricas, que tem a ver com geometria. Mas especificamente, qual forma geométrica nós vamos trabalhar? Triângulo. Por quê? Porque ele tem o lado do cateto, o outro lá que eu esqueci também, como é que é? Exatamente, a hipotenusa. A hipotenusa e o cateto. A trigonometria, basicamente, né, a partir dela nós vamos estudar várias outras coisas, mas basicamente na trigonometria é o estudo dos triângulos, tá? Olhem até pelo próprio nome, né? Trigonometria. Trigonometria. Tri, 3. Gono,
ângulo. Metria, estudo. Tá? Gono vem do grego, que significa ângulo. Metria, estudo, né? Geometria, o que vem em seguida aqui dessa questão de metria, é uma ideia de estudo, de medição, né? Vem até a ideia do metro, né? O metro seria a medição, a primeira medição que a gente tem. Então, seria a medição das figuras de 3 ângulos, ou estudo, vou colocar metria como estudo, ou medição, tá? Poderia ser sinônimo aí. Então, ó, três gono ângulo, é o estudo da figura de 3 ângulos. Quais são as figuras, né? Como que se chamam as figuras que possuem 3 ângulos? São os triângulos. Triângulos, porque elas possuem 3 ângulos, tá? Então, trigonometria, nós vamos estudar as figuras que possuem triângulos, 3 ângulos. E aí, pensar no desenho de um triângulo é simples, né? Simples, simples, simples. Vamos até ver se tem alguém aí me ouvindo e participando da minha arte do trigo. Muito bem, Davis. Agora que eu vi a piada. Tem até uma piadinha pesada para contar. Deixa eu ver se eu posso contar essa piada sobre a geometria e a trigonometria. Mas depois eu conto. No final da aula eu conto essa piadinha. Ela é meio pesada, inapropriada para menores de idade. Bom, antes da minha piada, vamos ao estudo dos triângulos. E depois que eu falar sobre triângulos, falaremos sobre ângulos. Vamos lá, gente. Não vou abrir isso aqui não, depois eu mostro para vocês. Eu vou fazer aqui no Word mesmo, que é mais rápido. Vários são os tipos de triângulos, né? É bem tranquilo nós pensarmos em que é um triângulo. Todos vocês estão cansados de saber o que é um triângulo. Então, aí, um exemplo de um triângulo, tá? E lembrando que eu posso rotacionar esse triângulo, né? E ele vai continuar sendo um triângulo. Um outro tipo de triângulo muito comum é este daqui, que eu não estou achando. Ok? Que é o triângulo retângulo. E nós vamos falar dele daqui a pouco também, tá? Então, olhando aí para esse triângulo, nós vemos que ele é uma figura que possui 3 ângulos. Por isso que ele se chama triângulo. O que é um ângulo? Como que eu defino ângulo? É tipo assim, um ponto de vista. Faz sentido, né? Quando a gente está trabalhando lá na linguagem, você tem que mudar o ângulo, você tem que mudar a forma de ver determinada coisa. Tá, pode ser um ponto de vista. Faz sentido, Ítalo. Mas eu quero trazer esse conceito mais para matemática, tá? Olhando aqui para essa figura, o que seria o ângulo? Quantos lados tem a forma geométrica? Isso. É mais ou menos, só que você está misturando 2 conceitos, mas vamos lá. Lado e ângulo, e eu estou lendo uma conversa do WhatsApp ali no outro computador e me perdi. Então, a gente à noite está distribuindo as aulas, sabe? Vendo quem vai pegar cada aula da noite. Aí o professor Zé Ricardo mandou mensagem ali, eu estou aqui olhando o que ele está falando. Desculpa, mas vou voltar aqui para a minha aula, deixa eu me concentrar. Dentro do que você falou, são conceitos não parecidos, mas eles estão muito relacionados e é por isso que os alunos geralmente se confundem, tá? Um ângulo é uma junção de 2 semirretas. Rafael ou Davis, eu me confundo. É o Davis, oxe. Grande Davis, grande. Eu falei pro Davidson. Tá certo. Mas é isso, Davis. Você cortou bem o barato que eu ia explicar aqui. Mas ângulo é a junção de 2 semirretas, ou especificamente 2 segmentos de reta, né? Mas antes de eu chegar nessa definição, eu vou mostrar com detalhes o que eu estou dizendo. Lado, Ítalo, lado é esse traço aqui, ó. Isso aqui é um lado de um triângulo, tá? É o lado, é o traço que eu risquei, que é esse segmento de reta aqui, tá? Isso é o lado do triângulo. O ângulo é o espaço
entre esses dois segmentos de reta aqui, ó. Entre esses dois segmentos de reta. Deixa eu tentar jogar isso aqui pro Jean, que eu acho que eu consigo desenhar. Isso, Jamboard, muito bem. Não vai, não. Mas se eu der um print, ele vem, né? Deixa eu ver. Pronto. Aqui, galera, ó. Lado é isso daqui, tá? Esse daqui é o lado de um triângulo. Um lado, outro lado, segundo lado e o terceiro lado. O ângulo é o espaço formado por dois segmentos de reta. É esse espacinho aqui, ó. Isso daqui se chama ângulo, tá? Ah, professor, mas é a mesma coisa. Se a figura tem 3 lados, ela tem 3 ângulos. Se a figura tem 3 lados, ela tem 3 ângulos, ó. 2 e 3. Né? Uma outra figura que a gente estuda, né, depois dos triângulos, lá na geometria, são as figuras que possuem 4 lados. Né? Mas olha para você ver que interessante. As figuras que possuem 4 lados são chamadas de quadriláteros. Quadriláteros, né? Quadriláteros. Por quê? Que uma figura... Deixa eu vou escrever. Uma figura a gente chama de triângulo e a outra a gente chama de quadrilátero. Porque uma tem 3 ou tem 4. Mas eu quero dizer o seguinte, lá na raiz da palavra, eles resolveram nomear, ó, figuras que possuem 3 ângulos, figuras que possuem 4 lados. Aqui usou ângulo e aqui usou lado, ó. Latero vem de lado, né? Quadrilátero, 4 lados, triângulos. Eu poderia então ter, ao invés de triângulos, eu usar o nome triláteros. E ao invés de quadriláteros, eu utilizar o nome quadrângulos. Quadrângulos? Poderia, por incrível que pareça, são sinônimos, tá? Eu posso tanto falar que eu vou estudar os triângulos, como eu vou estudar os triláteros, tá? E também posso falar que eu vou estudar os quadriláteros, como os quadrângulos. É a mesma coisa, só que aqui eu estou utilizando o radical ângulo e aqui o radical lado. Mas não sei por quê, no decorrer da história, pegou mais falar triângulo e mais quadrilátero. Não sei. A lógica era utilizar o mesmo padrão, né? Mas, enfim, vamos para frente. O que eu quero dizer aqui? O espaço formado por esses dois segmentos de reta recebe o nome de ângulo. Ok? E o ponto, exatamente o ponto de encontro desses dois segmentos de reta, que é essa pontinha aqui, ó, essa pontinha aqui, e essa daqui também, recebe o nome de vértice. Vértice. Ok? Então, o vértice é o ponto de encontro de dois segmentos de reta. E o vértice, ele vai ter, de frente para ele, uma abertura, que é o ângulo. Tá? Então, vimos aí 3 conceitos já da geometria plana, 3 conceitos, que nós vamos... Mas esse trem é tão idiota? Eu sei que é idiota. Eu estou fazendo uma retomada. Mas daqui um pouco, esses conceitos serão mais aprofundados, serão mais discutidos nos próximos exercícios. Tranquilo? O que é vértice? O que é ângulo? O que é lado? O que é triângulo ou trilátero? Que boa, né? Fácil, né, Davis? Fácil. Peraí, professor. Os espaços aí entre essas pontas aí, ó, elas são chamadas de vértice? Esse pontinho vermelho aqui é o vértice. Ok. Tá? Esse espaço em verde aqui, não sei se está dando para vocês verem as cores, são os ângulos. O ângulo.
Depois eu tenho uma teoriazinha melhor ali e mostro para vocês. Ângulo. Vou fazer um chapeuzinho, não deu certo. Ó, vamos para frente. Então, para que eu preciso saber esses nomes, né, e esses conceitos? Porque eles serão utilizados quando eu for construir um triângulo no meu plano, tá? Então, deixa eu aumentar a letra aqui. Professor de um PET, professor, você não vai começar o PET, não? Calma, calma. Vou falar sobre semelhança de triângulos, só que primeiro eu estou conceituando o que é um triângulo, quais são seus componentes. Daqui a um pouco a gente vai falar sobre a semelhança, tá? Relaxa que vai dar certo. Eu estou fazendo uma retomada de alguns tópicos antes da gente entrar no conteúdo específico de semelhança de triângulos. Então, aqui eu tenho o tal do plano cartesiano, que a gente já cansou de falar sobre ele. Uma das formas de construir um triângulo é indicando as coordenadas do vértice, ok? Então, eu vou pegar aqui e vou construir um triângulo qualquer, tá? Eu falo aonde eu quero que os pontos do vértice estejam. A partir dessa coordenada de identificar os pontos do vértice, eu vou formando um triângulo. Exemplo, vou começar o primeiro ponto aqui, 1 com 2. Marquei um ponto. Tá? Então, esse daqui é um dos vértices do meu triângulo. Alguém, por favor, me fale uma coordenada. Fácil, tá, gente? Fácil. Alguma coordenada que está por aqui para que eu faça o segundo vértice. 3. De base. 3 e? 3. Faz 2, 1, 3, né? 2, 3, 3. Não, você tem que me falar um par. Aqui é o ponto 1, 2. Primeiro o X, depois o Y. 4. Com quem? Tem que ser outro par? 4 com quem? Eu não ouvi, eu só ouvi 4. Não, mas tem que ser outro par também, ou não? Outro número. Qualquer. 1. Então 4 com o 1. Né? Eu vou partir aqui no X no 4 e vou encontrar com o 1. Outro. Agora eu já vou formar um triângulo. Tá dando para ver já, né? Pode ser o... Posso tentar? Vai, Ítalo. Pode ser tipo 4 com 5. 4 com 5. Tá aqui, Então, 4, né? Que é o X, e o 5, que é aqui no Y. Marquei. Agora eu vou fechar, né? E formei o meu triângulo, tá? Então, observem até aqui que o programinha já está mostrando alguma questão de nomenclatura, né? Quando eu estou me referindo a vértice, eu utilizo letras maiúsculas, ok? Letras maiúsculas para me indicar o vértice. Então, olhando para esse triângulo, eu tenho os vértices aqui, A, B e C. Quando é vértice, é ponto, letra maiúscula. O lado, como disse o Ítalo no início, o lado que está de frente para o vértice, letra minúscula. Então, aqui o vértice é o Czão, C maiúsculo. O lado de frente para ele, o lado oposto a ele, C minúsculo. Aqui, o Bzão. O B é o vértice, né? Porque é o ponto, é esse pontinho aqui de encontro. O lado de frente para ele, Bzinho, B minúsculo. Ok? Tranquilo aí para entender as diferenças do que é um vértice, do que é o lado? De boa. Agora, observem que essa figura, né, que possui lados e vértices, ela vai possuir um ângulo. E a gente vai começar a discutir especificamente essa abertura aqui, entre esses dois segmentos de reta. Deixa eu ver se eu consigo medir o ângulo entre essas duas retas, tá? Então, eu tenho esse ponto,
eu nunca faço esse trem certo, ô saco. Peraí, gente, vai dar certo. Eu quero mostrar para vocês que existem ângulos aqui dentro. É esse espaço aqui. Deixa eu medir com 2 segmentos de reta. Ele está medindo o ângulo do espaço de abertura aqui dentro. Eu não quero esse. Esse programa que fica seguindo modelo americano. Não quero modelo americano, quero um modelo nosso. Segmento, ângulo. Aqui e aqui. Agora foi. Pronto, já gostei. Então, ó, eu medi, eu tracei um triângulo qualquer, com as coordenadas que vocês me deram, e a abertura desse espaço aqui, ó, essa distância, esse comprimento, é o ângulo, que aqui mede aproximadamente 63,4 graus, tá? Mas eu não quero ver isso daqui, não. Vou traçar outro ângulo. Pra cá. Aqui, vamos ver se vai dar certo. Outro ângulo aqui. Foi. Ângulo beta, tá? É a distância entre esse segmento de reta e esse daqui. Qual é o instrumento, né, gente? Vamos lá. Já falamos agora sobre os triângulos. Vamos focar aqui em ângulos, tá? Como o Davis bem adiantou, o ângulo nada mais é do que o espaço entre 2 segmentos de reta. Então, essa distância aqui, ó, essa abertura recebe o nome de ângulo. Qual é o instrumento que eu utilizo para medir essa abertura? Uma régua? Não, uma régua. Vocês conhecem? Lembram disso lá no 7º ano, 6º ano, acho? Não é aquela régua especial, não? Aquela régua circular, se eu não me engano. Isso, é aquela régua circular mesmo. Essa aqui, ó, vou te mostrar. Não conheço, não. Como se chama essa régua? Régua de Eu não círculo sei, com linha no meio. Sei lá. Não é bem essa, não, Ítalo, mas é quase isso. Acho que é circulamento, algo assim. Circular. Não, gente, transferidor, lembra disso não? Foi lá Transferidor. com a abadia. Transferidor, você coloca ele assim em cima lá aqui, ó, eu estou mostrando na minha tela, não vai adiantar, mas você coloca esse ponto aqui em cima do vértice, esse segmento de reta aqui, ó, esse lado em cima do segmento de reta e mede o outro, tá? Então, o transferidor é um instrumento que vai medir ângulos, né? E o Ítalo está me lembrando, o Ítalo, falando aí dessa régua de fazer régua circular. Eu me lembro uma vez que eu cheguei numa papelaria para comprar transferidores. E, obviamente, eu pedi, né, para a moça que me atendeu, eu falei, olha, eu quero transferidor e esquadro. Transferidor e o esquadro, né? Esquadro é esse instrumento que a gente vai ver aí nas próximas aulas. Se nós estivéssemos no presencial, eu ia pegar minha caixa de esquadro, vocês iam ficar desenhando um ângulo, ia ser tão divertido. Agora, nessa chatice desse remoto, não tem jeito. Mas, enfim, cheguei lá e pedi para ela. Falei, olha, eu quero um jogo de transferidores e de esquadro. Aí a moça, não tem isso aqui, não. Não tem. Eu falei, gente, como que não? Pelo amor de Deus, uma papelaria que não tem transferidor e esquadro. Não existe, toda papelaria tem isso. Aí eu não sabia que se chamava transferidor e esquadro. Até que, finalmente, eu mostrei para ela o que era. Aí ela concluiu e falou, é as reguinhas de fazer bola. Eu falei, meu Deus do céu, piorou. Reguinha de fazer bola, gente. Reguinha de fazer bolinha. Bola é foda, viu? Não, eu falei, Jesus, eu quase dei um infarto. Eu falei, nossa senhora. Aí ela me perguntou. Brasileiro aí dando frutos aí, ó. Como é que é, Ida? É o ensino brasileiro aí dando frutos aí, ó. Pois é. Aí ela comentou para que eu ia utilizar. Eu falei que eu era professor de matemática. Aí ela pegou e disse, né? Eu odeio matemática. Eu falei, eu suspeitei. Suspeitei quando você falou que isso aqui era uma reguinha de fazer bola. Mas, enfim. Utilizando, então, o transferidor para medir ângulos, tá? Nós vamos utilizar o transferidor para medir essas aberturas. E a partir disso,
a partir dessa medida, o que nós vamos basicamente estudar na trigonometria? Nós vamos ficar fazendo desenho de triângulos quaisquer, e aí a gente vai falar, aqui o ângulo mede 30 graus, um exemplo, 30 graus. Quanto mede esse lado aqui? Quanto mede, por exemplo, x? Ou então, eu vou dar um outro triângulo. E aí eu vou dizer, aqui mede 50 centímetros. Aqui mede 30 centímetros. Um exemplo. Quanto mede esse ângulo aqui? Tá? Esse ângulo alfa. Ok? E aí a gente vai ficar utilizando a trigonometria para calcular isso, para achar esse ângulo, para achar essa distância. Nossa, professor, mas por que serve isso na minha vida? Sei lá por que serve, mas serve para muita coisa. Isso daqui você pode utilizar de forma prática? Não. Mas nos instrumentos de medida, eles estão presentes, né? Isso serve para medir distância, serve para medir altura de prédio, serve para toda a parte de sensoriamento remoto. Tá? Então, tudo que você vai utilizar de localização vai seguir conceitos aí da trigonometria. Então, a aplicação disso ela é muito grande. Tá? Só que no ensino médio a gente vê os casos mais bobinhos, os casos mais simples. Mas é basicamente isso que nós iremos estudar no decorrer do PET de volume 3. Aí, ó, eu vou mostrar para vocês, talvez eu coloque isso na atividade complementar, eu já tenho esse material pronto. Uma pequena apostila ali, né? Então, explicando o que é a trigonometria, tá? Depois vem a questão exemplos, ó, de ângulos. Não sei se vocês conseguem ver. Aqui eu tenho um valor de um ângulo medindo 40 graus. Formas, né? Formas de desenhar um ângulo. Eu posso colocar ele como semi-retas. Então, eu ponho aqui o ângulo, e aí aqui eu ponho uma setinha indicando que é uma semi-reta. Aqui eu estou indicando que ela é formada por segmentos de reta, por partes dela. Tá? E vários exemplos aí de ângulos. Observem que eu tenho ângulos com uma abertura maior, né? A boquinha dele aqui pode ser menor, pode ser maior, pode ser grandona. A gente tem a classificação dos ângulos, só que a gente não vai estudar isso aqui não. Isso aqui é conteúdo fundamental. Mas os ângulos menores que 90 graus, tá? São chamados de ângulos agudos. Os ângulos com mais de 90 graus são obtusos. Os ângulos de 90 graus são os ângulos retos. E por aí vai, tá? Se dois ângulos somados dá 90, eles são complementares. Se eles somados dá 180, são suplementares. Só que isso tudo é conteúdo do fundamental. Só para vocês reverem. Aqui alguns instrumentos, ó. O transferidor, que nós comentávamos, que é a reguinha de fazer bola, né? A reguinha de fazer bolinha. Gente, aí ela pegou e viu um outro. Nossa, não esqueça. Aí ela falou, gente, mas esse daqui não vai fazer a bolinha completa. Eu falei, pois é, ele é uma reguinha de fazer meia bola. É isso que funciona, vai meia bola. Até dói. Depois ela ficou apaixonada porque tinha reguinha de fazer triângulo. E é isso. É a vida, né, gente? E aí nós vamos falar sobre as unidades de medida dos ângulos. Mas isso também... Não, antes eu quero falar sobre os triângulos, tá? Então, discutindo um pouco das figuras de triângulo, tudo isso vai estar no material complementar que vocês verão. Os triângulos podem ser classificados, e vocês já viram também, tá? Por isso que eu estou passando bem correndo aqui. Em triângulos, sem trema, né, professor? Trema já não existe. Equiláteros, né? O que é um triângulo equilátero? Possui todos os lados iguais. Um triângulo isósceles, que tem dois lados iguais. O triângulo escaleno é aquele que não tem nenhum lado igual. Tá? Então, isso são a classificação dos triângulos conforme os seus lados. E aqui, gente, é a parte que nos interessa. Que um triângulo pode ser classificado de acordo com o tamanho dos seus ângulos, tá? De acordo com o tamanho dos seus ângulos. Se todos os ângulos do triângulo forem menores que 90, a gente tem um acutângulo. Acute, tá? Significa
Não sei o que acute significa, não. Mas, enfim, acutângulo são os ângulos. Agudo. Agora eu vi, ó. Acute vem de ângulo agudo. Agudo é menor que 90 graus. Acute, agudo. Acutângulo, ângulos menores que 90. Obtusângulo é porque possui um ângulo maior do que 90. Então, ele é mais aberto. Mas o mais bonito dos triângulos, o mais bonito deles, é o triângulo retângulo, tá? O que é o triângulo retângulo? E assim eu finalizo a minha aula. Nossa, falei demais, falei demais. O triângulo retângulo é aquele... Deixa eu apagar isso daqui, gente. Espera aí. Vou aproveitar. O triângulo retângulo é aquele formado a partir de um ângulo reto. E o que é um ângulo reto? É o ângulo que possui 90 graus. Então, ó. Ai, saca essas letras. Deixa eu só pegar o ângulo aqui, peraí. Eu tenho aqui um ângulo reto e sobre este ângulo eu vou fazer um triângulo aqui. Esse ângulo de 90 graus, tá, que forma entre dois segmentos de reta, professor, tem necessidade mesmo de você mostrar isso? Tem. É o ângulo muito importante, chamado de ângulo reto de 90 graus, tá? Porque ele faz com que as retas estejam em formato perpendicular, ok? Então é como se eu estivesse em pezinho aqui, ó, tá? Eu tenho essa reta exatamente em pé e aqui essa está deitada. É igual quando a gente vê em obras, né? O pedreiro vai tirar o prumo lá de uma parede. Então ele tem que garantir que a parede fique exatamente em pé, tá? Porque isso dá mais estrutura, dá mais solidez para a parede. Ela ficar torta, assim, ela tende, a força, né, da gravidade vai poder cair, ela tende a cair. Então, se ela ficar retinha, a gravidade não vai incidir sobre ela. Mas vamos lá. Esse bonito triângulo formado a partir de um ângulo reto, então eu tenho aqui um ângulo de 90 graus e formei um triângulo. Esse triângulo é chamado de triângulo retângulo. Triângulo, reto, ângulo, tá? Então é um triângulo com ângulo reto de 90 graus. Então o triângulo retângulo, ele é o nosso objeto de estudo maior na trigonometria. Tudo que a gente vai estudar, especificamente, parte do triângulo retângulo. Depois que a gente entender a trigonometria no triângulo retângulo, aí a gente abre para os triângulos quaisquer, que aí é que fica mais bonito ainda, que é quando a gente vê que basicamente tudo que serve para o triângulo retângulo, com um pouquinho mais de informação, se aplica aos demais triângulos. Então saibam identificar aqui. Que triângulo que é esse, meu povo? Que figura que é essa? Vamos lá. Alguém fala comigo. Calma, professor. Vai para falar. Qual que é a pergunta aí? Repete aí. Que eu... Que bom. Vai ser ótimo. Qual é o nome dessa figura? Essa figura é um triângulo. De que tipo? Triângulo retângulo. Muito bem, João. Por quê? Porque ele tem dois ângulos e forma um... Ele é reto, um triângulo reto. E o que é um triângulo reto? É sacanagem aí ficar rindo do cara aí, ó. Eu também acho errado, o Davis. Sacanagem aí, ó. E ele tá respondendo direito, não falou nada errado, você nem precisa dar rindo. Davis, eu vou desligar sua câmera, vou desligar seu áudio. Coisa feia. Cadê o Davis, gente? Faz isso não. Ué, Davis, tá rindo? Responde aí pra nós. Triângulo, retângulo. No caso, ele forma uma perpendicular, ou seja, como se ele ficasse... Você explicou que numa obra, como se fosse tipo... Vamos simplificar como se fosse uma régua
em pé reto e uma deitada. Assim vai formar, mas ela tem que estar reta, em pé e uma deitada, assim vai formar um ângulo reto. O que é um ângulo reto? 90 graus. Davis, aprender a ter humildade, tá? O Davis, ele é um aluno bom em matemática, mas é muito feio fazer essas coisas. O barulho que ele fez. Eu também sou bom, mas tem que ser humilde, né? Não? Exatamente, João. Aí ele tá negócio. Eu ri foi do barulho que ele fez. Eu não tô entendendo isso. Eu ri foi do barulho que ele fez. Ele fez tipo. Ei! Ah, entendi. Não vi esse barulho não, mas tudo bem. Bom, adiante. Já vimos, então, muitos tópicos aqui hoje. Eu disparei a falar e nem... Nossa senhora, tô até cansado de tanto que eu falei. Não quero nem dar minha próxima aula, não. Nas próximas aulas, nós vamos ver rapidamente, tá, a condição de existência de um triângulo, mostrar por que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, e se der eu falo do Teorema de Pitágoras, se não fica para a próxima. Mas aí a gente começa... Eu quis mostrar um geralzão do que a gente vai estudar aí nesse terceiro PET. Aí, gente, hoje, como eu disse, eu acho que eu falei muito. Na próxima aula eu vou tentar me organizar para trazer alguns exercícios antes da gente entrar no PET. Mas vocês vão ver que é bem tranquilo, tá? O que a gente vai estudar aqui. É isso. Dúvidas, comentários, sugestões? Cansei. Não, nenhuma aqui por enquanto, professor. Mas eu gostaria... O senhor vai passar essa aula no canal, não vai? Como assim, canal? Você vai postar essa aula aqui em seu canal no YouTube? Vou, vai estar lá. Vai estar disponível, inclusive, pelo Conexão Escola, né? Você pode entrar lá, vai estar o link lá da aula gravada. Ah, tá, porque eu vou... Eu de ontem lá no Conexão Escola. Porque eu vou anotar o que é ângulo... Porque eu acho que eu queria que eu vou anotar o que é ângulo, vértice e lado. Meninos, na próxima aula, eu sempre falo desse programa, já tem tanto tempo que eu mostro ele, eu nunca que eu faço isso com você, mas para trigonometria ele é tão bom, tem tanta coisa legal aqui. É o Khan Academy? Que eu vivo falando dele e não mostro para vocês. Pô, ele ficou um tempo instalado no meu celular, né? Ficou de usar ele, tentar usar ele. Pois é. Não deu. Porque aqui, Ito, você tá falando, eu quero rever esses tópicos que o senhor tá falando aí. Aqui, mas acho que ele vai dar... pelo Khan Academy, você vai ver todo o conteúdo e ele tem uns exercícios bacanas aqui, ó. Bacana, coisa antiga, falar bacana. Desenhando ângulos. Cadê? Deixa eu ver isso. Em que ele vai te mostrar de forma interativa como desenhar ângulo, como medir ângulo. Tem um que ele tem até um transferidor. Aqui, achei, era isso mesmo, ó. Ele vai te mostrar, construa um ângulo de 35 graus. Não sei se vocês conseguem ver o que o exercício está pedindo. Mas, ó, construa um ângulo de 35 graus. Aí você tem que vir aqui com o transferidor, colocar o transferidor em determinado ponto e vir mexendo com segmentos de reta, tudo de forma interativa, ó, para colocar o ângulo de 35 graus, tá? Então, só que assim, o problema é que aqui ele vai, como o Khan, ele vai seguir o sistema americano, ele é invertido, né? Ele é nesse sentido anti-horário, e a gente vai trabalhar no sentido horário, mas não tem problema. Dá para você ver aqui, ó, que é de 0 a 35, tá? Então, eu construí um ângulo de 0 a 35, e aí eu clico em verificar. E aí ele confere, ó, bom trabalho, ou seja, eu fiz certo o exercício, tá? Então, construa um ângulo de 150 graus. É meio bobinho? É bobinho, confesso. Mas é útil, tá? Ainda mais nesse contexto do modelo remoto, você vai aprendendo a usar aí se você fizer errado. O que eu gosto do Khan Academy? É que se você fizer errado, eu estou marcando um ângulo de 130. Opa, não é bem isso. Então, ele tem umas coisas legais. Eu vou tentar. Eu fico só prometendo, eu estou igual político. Eu vou prometer que eu faço atividade, eu vou prometer que eu vou fazer material, e no fim não vira nada, estou uma vergonha, nossa. Mas procura lá, Ito, já que você tem instalado no seu celular, digita em ângulos, aí você vai ver bastante desses conceitos. E ele tem a teoria também, ó, como medir, aí ele vai te ensinar toda a teoria com os vídeos,
e na voz do Goku. Esse é um vídeo de modelo para medida de ângulos, porque claramente... Não sei se vocês ouviram. A Chega. voz do Goku aí, sim, hein? É o Wendel Bezerra, eu acho. Vocês ouviram a voz dele? Aham. É o Wendel Bezerra mesmo? Você tá doido? Eu não sei que não sei se ele chama ele do Bezerra, eu sei que é o Goku. No momento em que eu faço esse vídeo, não tem nenhum vídeo para o módulo de medida de ângulos. Nossa, pior que é igualzinho a voz do Wendel Bezerra. Eu não sei se o dublador do Goku chama Edu Bezerra. É, o Wendel Bezerra. Ah, então é ele, porque é a mesma pessoa que dublou o Goku que fez a gravação dessas aulas pro Khan Academy. Gente, fim de papo, tá? Terminamos, a nossa lista de presença foi disponibilizada, espero que todos tenham assistido, com muita coisa, é muito tópico aí, mas eu prometo não, eu vou tentar nas próximas aulas trazer exercício para vocês fazerem e que nós, antes da gente entrar no PET, tá? Mas vai dar certo, e é isso. Obrigado, boa aula para vocês na próxima sequência e até, deixa eu ver que dia eu vejo vocês de novo. Semana que vem, segunda. Só segunda-feira. Então, bom final de semana, bom descanso. João, muito bom você ter entrado na aula e ter retomado. Acho que é só o João que não vinha antes que começou a vir, né? O restante todo mundo vinha. Tchau, meu povo! Até segunda. Falou, professor. Falou, professor.